Muito bem, bem-vindo de volta à segunda chamada. Oportunidade para você que não esteve ou quer ouvir de novo o que a gente tem conversado aqui nos Jovens. Se você está ouvindo e não faz parte do grupo, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio, tá bom? Nessa primeira semana aqui de dezembro, a gente teve o nosso último evento de encerramento do ano. Isso não quer dizer que a gente vai ficar parado. Esse nosso espaço, a segunda chamada, vai receber semanalmente algumas devocionais de 15 minutos chamadas Deus Falou Comigo. Mas para você não ouvir só de mim, você que já cansou, a gente vai receber uma série de convidados, pastores, líderes de igreja, que eu conheço, que eu respeito, que vão falar com a gente. O Deus Falou Comigo é um tempo em que eles vão compartilhar em devocionais de 10 a 15 minutos no máximo, sobre alguns aprendizados, algumas coisas que Deus falou com eles nesse ano de 2022, e eles entendem isso é importante compartilhar com a gente. Então, o meu orientador do seminário, o orientador do mestrado, Iago Martins e algumas outras pessoas, o cara que me deu aula de pregação agora em julho, vão estar com a gente para compartilhar o que Deus falou com eles em 2022. Então, volta aqui, salva esse podcast para que você não perca nenhuma devocional, tá bom? Muito bem, eu queria encerrar o nosso ciclo aqui de 2022, não necessariamente da série, mas com um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. Eu não quero tomar muito seu tempo, porque isso aqui também foi a palavra do encerramento aqui na última sexta. E também porque eu sei que eu preciso dar um tempo das pregações do Silas no Retiro para que vocês me ouçam de novo, porque claramente, se vocês compararem, vão se decepcionar. Mas abre aqui em João capítulo 13, ou liga a sua Bíblia, João capítulo 13, verso 1. Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. John Bunyan, o autor do livro Peregrino, muito famoso, disse que o amor de Jesus não enfraquece. O ponto dele, e desse versículo aqui também, é que Jesus meio que está no penhasco da história, no penhasco da cruz, e não muda de ideia. Ele meio que está em cima da borda, olhando para baixo, vendo todo o sofrimento que enfrentaria. Ele olha para o lado também, vê os discípulos e diz, pensa consigo mesmo, é por vocês. A ideia é que o amor dele é diferente. Ele não ama como a gente, que vai até um limite, até onde a paciência aguenta ou a preguiça permite. É engraçado, porque tem gente que a gente acredita, de verdade, que se precisasse, arriscaria a vida para proteger, para ajudar. Mas se irrita quando essa mesma pessoa, ou essas mesmas pessoas, pedem um copo d'água na hora errada. Porque a gente é assim mesmo, incoerente. Ou justos até demais, né? A gente ama até ser abandonado ou maltratado. Mas Jesus não é assim. Jesus sabe que esse é o começo do fim, que é o último capítulo da vida terrena dele. João meio que está olhando para o passado, vendo Jesus ali e dizendo, amou os seus que estavam no mundo. São as mesmas pessoas que passaram por inúmeras provações e dificuldades com Jesus. Jesus esteve ao lado deles cansado, faminto, compreendido, maltratado, encurralado e acusado pela gente religiosa. Mas também são essas mesmas pessoas que entendiam muito pouco do que ele dizia, davam inúmeros foras e iam trair ele. Mas Jesus decide permanecer ao lado deles. Jesus e João aqui parecem olhar para o futuro. Eles estão vendo o chicote, a cruz, a ira divina, os milênios de pecado que seriam lançados sobre Jesus, que ele absorveria. Mas por quê? Por que ele se coloca nessa posição? Porque isso tudo quando ele era o único ser, a única pessoa que justamente não merecia nenhum tipo de punição ou sofrimento. O texto diz, tendo amado os seus, ele amou até o fim. E primeiro, isso significa que o meu futuro, o seu futuro está garantido. Na verdade, daqueles que são irmãos de Jesus e filhos de Deus. Nós todos estamos um dia mais perto do céu. Amém? Significa que ele vai te amar até o fim, independente de qualquer que seja esse fim. Que a gente não precisa temer o câncer, o Alzheimer, a pobreza, nem a guerra. E em 2022 isso é muita coisa, tanta incerteza que a gente tem enfrentado e percebido. Significa também que o seu presente está seguro, que Jesus vai te amar até o fim, independente de onde esse caminho passar. O que inclui as nossas más decisões e pecados, tentações e medos. Nenhuma noite é tão escura para que a luz dele não brilhe, e nenhum mal tão grande para que ele não possa vencer com bem. É bastante comum que nessa época do ano as pessoas fiquem um pouco mais pensativas, avaliem um pouco mais da vida, né? Por causa das despedidas, por causa dos fechamentos. As pessoas ficam agitadas, algumas promessas são feitas. Bom, você sabe
que eu rejeito até com alguma alegria ficar sendo chamado de pastor. Primeiro, porque não existe pastor não desse jeito, não desse cargo na Bíblia. O que a gente tem é uma espécie de irmão mais velho, que tem responsabilidades espirituais sobre os outros. Então, como irmão mais velho, até literalmente, e muitos de vocês, eu queria fechar o ano dizendo isso. Jesus te ama até o fim. Jesus te ama até o fim. Pense, considere com carinho desfrutar ainda mais desse amor em 2023. Se fazendo e se forçando presente em momentos que ele costuma falar mais alto. É na igreja, é verdade. Ser cristão é muito mais do que na igreja, mas não é menos. Mas também no nosso meio. Tá bom? Desfrutar essa comunhão, essa presença. Mesmo quando a programação não for super legal. E mesmo quando os seus amigos ou pessoas mais próximas não estiverem. Mas porque você entende que Jesus te ama até o fim. E que ele te transforma, muda, consola, enche e alegra quando a gente está perto dele e dos dele. O amor de Jesus não vai a lugar nenhum, é verdade. Mas porque a gente se distancia, porque a gente costuma esquecer disso, as nossas prioridades mudam também. Corrie ten Boom, que é uma espécie de Anne Frank gospel, disse que se o diabo não pode te fazer pecar ou mal, ele te faz ocupado. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter um compromisso. Sempre vai ter alguma outra ideia. Mas é porque a gente se preocupa com a nossa alma, porque a gente ama a Deus e os nossos irmãos. A gente precisa pregar a nós mesmos, forçar a nossa agenda, a priorizar as coisas de Deus e dos dele. Eu quero te encorajar a isso em 2023. A amar como Jesus ama, presente e até o fim. O outro compromisso, o último do ano, o último encorajamento, é que eu e você podemos e devemos ser a extensão desse amor, presente e ministerial com aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que não necessariamente estão na primeira lista das que eu mais gosto de passar o tempo. Mas porque eu amo como Jesus, eu me faço presente, eu me faço importante e eu me faço um instrumento de amor dessas pessoas. Ame como Jesus ama. As pessoas ao nosso redor, todas aquelas que Ele tem colocado perto da gente. Deus te abençoe, que você possa continuar acompanhando aqui o Deus Falou Comigo e que a gente possa caminhar cada vez mais perto um do outro para ser mais parecido com Jesus e mais próximos de Deus. Um abraço e até o ano que vem.